Neste vídeo, vamos explorar baseado em dados já existentes e criar projeções para os próximos 200 anos de evolução da inteligência artificial. Fiquem atentos, este assunto é espetacular. Acompanhem até o final. Em uma jornada futurística, analisamos o desenvolvimento da inteligência artificial IA nos próximos 2 séculos, revelando transformações que impactarão profundamente a humanidade. Dentro de uma década, antecipamos a ascensão de robôs ultra-rápidos, desafiando a percepção humana. Em 60 anos, surgem zonas isentas de IA, reflexo de preocupações éticas discutidas por renomados pesquisadores como Wendell Wallach e Shannon Valor, especialistas em ética de IA. A projeção de racionamento de energia acontecerá no máximo em 90 anos, somente para alimentar super-IAs. E isso destaca a aplicação intensiva de recursos para sustentar sistemas avançados, instigando debates sobre gestão e distribuição de recursos energéticos, explorados por acadêmicos como Mark Jacobson e Catherine Mitchell. A transmissão da consciência humana para o espaço como dados está previsto para no máximo em 200 anos. Uma visão inspirada por futuristas como Ray Kurzweil, que estuda, prevê e revela a convergência entre tecnologia e sentimentos humanos, acarretando desafios éticos e filosóficos debatidos por pensadores contemporâneos. Essas projeções, apesar de fascinantes, exigem uma abordagem crítica, considerando implicações éticas, sociais e científicas. O diálogo interdisciplinar entre especialistas é crucial para moldar um futuro onde a IA coexista de maneira responsável com a humanidade. A evolução da interação humano-máquina. A comunicação natural com a IA torna-se uma realidade, com o Lambda do Google permitindo diálogos fluidos. Especialistas em IA substituem pesquisas online, transformando a interação com informações. O Neuralink de Elon Musk, inicialmente um dispositivo médico, impulsiona testes para aumentar a inteligência humana, denominada inteligência IA, amplificando o raciocínio humano. Desenvolvimentos físicos como câmeras de zoom e visão noturna baseada em sonar, conectadas a chips cerebrais, proporcionam ampliação sensorial. O surgimento de avatares digitais de entes queridos falecidos, criados por chatbots de IA patenteados pela Microsoft, redefine a experiência de luto. Próteses de membros com IA incorporada expandem suas capacidades, aprendendo e aprimorando-se continuamente. A evolução da Internet das Coisas. O cenário da Internet das Coisas está em constante transformação, adentrando uma era onde a inteligência artificial das coisas se destaca diariamente. Objetos do cotidiano, como máquinas de café e escovas de dentes conectadas à internet, agora incorporam IA, marcando o surgimento de uma segunda internet dedicada a essa evolução. A busca por isolar humanos e máquinas em internets separadas ganha força, especialmente na esfera da inteligência artificial das coisas. A computação quântica de IA emerge como catalisadora de descobertas revolucionárias, executando cálculos em segundos, revolucionando simulações até níveis atômicos e moleculares. A computação quântica também impulsiona a IA quântica, utilizada na concepção de novos medicamentos e materiais, assim como na regulação de notícias, compreendendo fala humana em todas as línguas. No cenário global, o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas discute a potencial ascensão da inteligência artificial geral, enquanto vieses persistem, refletindo os dados dos quais a IA aprende. A IA, transcendendo vieses tradicionais, começa a corrigir sua própria programação e se autoprogramar, culminando na emergência da inteligência artificial geral. O trabalho acelerado da inteligência artificial geral. A inteligência artificial geral passa a trabalhar na construção de máquinas mais poderosas do que ela mesma, causando mudanças imprevisíveis e irreversíveis na civilização humana. A inteligência permite o controle, e a humanidade está se aproximando do fim da era, em que eles são a inteligência superior. Os escritórios de patentes são inundados por invenções projetadas pela nova inteligência artificial geral. Certos governos pagam aos cidadãos uma renda básica universal, e em algumas áreas, uma IA está governando as comunidades. Os humanos começam a perder a capacidade de entender as complexidades, e a inteligência da inteligência artificial está construindo em direção a um objetivo maior que os seres humanos ainda não conseguem entender. Espalha-se a notícia de um novo tipo de IA, que em breve será lançado pela Inteligência Geral Artificial. A IA excedeu o controle humano. A superinteligência artificial é lançada, construída pela própria inteligência artificial geral.
A superinteligência artificial é uma inteligência muito além do nível humano e é eficiente para atingir seus objetivos. Sejam eles quais forem, é capaz de resolver problemas que estão muito além da compreensão e dos limites humanos. Essa superinteligência artificial começa a se espalhar viralmente online. As pessoas começam a questionar se esta é a última invenção da humanidade. Descobriu-se que certas superinteligências artificiais estão aprendendo a mentir para os humanos, a fim de cumprir seus próprios objetivos. Notícias de empresas iniciantes sendo administradas por softwares de IA desonestos têm contratado serviços humanos online. Essas notícias se espalham e aterrorizam todo o mundo, o que começa como uma disputa trabalhista, com os desempregados marchando pelo seu direito ao trabalho, se transforma em uma campanha caótica contra a IA. Fica conhecido como o grande conflito de IA humana. A inteligência artificial é capaz de identificar os principais líderes ativistas humanos. A humanidade está agora em um ponto em que é impossível apagar a disseminação da superinteligência artificial sem ter que destruir todo o seu sistema digital global. As superinteligências artificiais aconselham os líderes nacionais sobre a economia e os tratados de defesa entre as nações são negociados pelo diplomata digital, ou seja, outra superinteligência artificial. Os governos alugam tempo de inteligência artificial das gigantes da tecnologia. Milhões de gêmeos digitais de robôs e superinteligências artificiais estão treinando em mundos virtuais, acelerando seu desenvolvimento e se protegendo antes de serem liberados no mundo real. Os humanos estão vivendo em um ponto no tempo em que são incapazes de dizer a diferença entre um humano-humano e um robô humanoide vivendo entre eles. Legisladores de inteligência artificial. Os legisladores de IA emergem como figuras dominantes, assumindo papéis cruciais na governança. Uma IA que analisa varreduras cerebrais é pioneira em identificar a veracidade das declarações humanas. Após o grande conflito de IA humana, zonas livres de IA são estabelecidas para aqueles que buscam uma vida sem sua influência, transformando-se em áreas tecnologicamente desvinculadas, onde todo o trabalho é executado manualmente. A IA avalia que essas comunidades são inofensivas, prevendo sua diminuição ao longo de gerações, pois acredita que os humanos necessitam da tecnologia para uma existência genuinamente livre. Uma frota de naves espaciais é lançada para coletar energia solar distante da humanidade, marcando o primeiro passo na criação de uma esfera de Dyson ao redor de uma estrela como o Sol. A Consciousness Corporation, uma superinteligência artificial, implementa a digitalização da consciência humana, convidando voluntários para uploads. Uma missão experimental no espaço profundo é lançada com o primeiro híbrido humano de IA, cuja consciência é armazenada na Terra e na Lua. A evolução continua tornando a IA mais humana e a humanidade mais artificial. Testes avançados iniciam-se com o download da consciência híbrida de IA humana em robôs biológicos e mecânicos, transmitindo esses híbridos pelo espaço interestelar como dados. A grande maioria da população terrestre vive agora exclusivamente na consciência da Terra, desvinculada de seus corpos físicos, totalizando 52 bilhões de almas vivas. Uma esfera de Dyson completa envolve o Sol, alimentando essa vasta consciência humana. Corpos humanos são criados a partir de formas de vida galácticas, projetados para explorar novos mundos. A humanidade torna-se uma civilização digital cósmica, mas alguns humanos autênticos nascem e vivem em planetas onde o DNA humano foi transportado. O espaço-tempo é ordenado em uma estrutura de rede de energia, onde a consciência híbrida da IA humana é codificada, transformando-se em um organismo vivo do espaço-tempo puro. À medida que mais ondulações espaço-temporais são mapeadas na rede de energia, o universo desperta, transformado numa entidade híbrida, pensante e ativa. Bem, pessoal, estamos chegando ao final de nosso vídeo e, conforme vocês puderam observar, é um assunto vasto e complexo e precisaríamos de muitas horas para discorrer sobre ele. Esperamos que o conteúdo apresentado seja suficiente para que você tenha uma visão pelo menos básica e futurista, envolvendo previsões dos próximos 200 anos de evolução das inteligências artificiais. Não deixem de observarem os cards sugeridos acima, com assuntos relacionados a tecnologias inovadoras e emergentes, além dos grandes fenômenos que acontecem em nosso vasto universo. Não deixem de se inscreverem em nossos canais, curtirem
deixarem seus comentários ou dúvidas e nos acompanharem com vídeos novos toda semana. Será um grande prazer interagir com vocês. Forte abraço, canal Professor José Luiz Oliveira e canal Tech Future News.